Então, bora lá. Juliana, tudo certo? Tudo bem? Tudo sim. E você? Ok, tudo ótimo. Então, Juliana, vamos lá, vamos começar aqui te perguntando o seguinte: qual que é o seu objetivo com o inglês? Por que que você quer aprender inglês? E quais são as suas maiores dificuldades? Eu quero ser fluente, eu acho que, na minha opinião, é, o inglês abre muitas portas Uhum. e o nosso conhecimento nos leva para outros lugares e eu preciso aprender muito. Eu aprendi outra língua que talvez não possa me ajudar muito, mas eu procurei saber um pouco mais da minha origem, assim, sabe? Eu aprendi um ano e meio, eu aprendi o indígena e Aham. eu vou Qual, começar qual, agora a qual o aprender o idioma inglês. indígena? O Tupi, Guarani? Qual deles? O Guarani. O O Guarani, Guarani, legal. E de onde é sim. essa região sua do Guarani? A minha aqui é na região de Parelheiros. Não sei se você conhece, da Qual zona sul de estado? São Paulo. São Paulo. E é São o Paulo. Guarani que o pessoal fala nessa região, que os indígenas dessa região é o Guarani. Isso. Tem Não é, bastante, mas não é o Tupi-Guarani, é só o Guarani mesmo. não, é o Tupi-Guarani. Ah, é o Tupi-Guarani. Ok, legal. Isso. Aí E eu procurei descobrir mais sobre da onde que eu vim. Eu acho que foi um ano e meio. Continuei indo lá, aprendi super rápido e eles me ajudaram bastante. uhum, é porque dentro do Tupi-Guarani tem várias ramificações. Tem o Tupi-Guarani, e aí tem vários. Você sabe qual especificamente é? Tupi-Guarani e o que exatamente? É porque dentro do Não estou te Tupi-Guarani escutando. tem. Oi, tá conseguindo me ouvir? Ok. Tá, mas Agora vamos sim. lá. Beleza. Então, não, é porque o Tupi-Guarani tem várias ramificações ali dentro. Aí eu só queria saber com você se você sabe qual delas é. Mas, enfim, isso aí não vem muito ao caso nosso aqui. Bom, Juliano, então legal. Muito bom. É. Então, vamos lá. Olha só. E quais. Então, você quer, por exemplo, quando você aprende um idioma como o inglês, as oportunidades aparecem, certo? Porque, por exemplo, depois de falar vários. Depois de aprender o inglês, principalmente o inglês e outros idiomas, o que que aconteceu? As oportunidades na minha vida começaram a surgir, oportunidades que antes não apareciam. Então, assim, realmente o inglês ele abre essas portas que estão fechadas, ele faz com que oportunidades venham acontecer para você na sua vida. Olha só, vamos lá, quais são as suas principais dificuldades com o idioma, com o inglês? Eu não entendo nada de inglês. Eu ia começar Do zero quando eu mesmo. acho que eu tinha do zero, né? Não sei nada, só algumas palavras, tipo desculpa, só Uhum. algumas palavras básicas que eu aprendi nas Legal, músicas ainda. legal, bacana. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. E eu vou te Uhum, mostrar então o caminho você partindo do zero. Você está conseguindo ver minha tela? sim, tô Beleza. vendo sim. Tá, olha só. Então eu vou abrir aqui meu canal do YouTube. Então olha só. Bem no meu canal do YouTube, quando você abre ele aqui, você vem aqui em playlists ou lista de reprodução. E você entra aqui, ó, treinamento de inglês para iniciantes, viagem e dia a dia. Beautiful playlist. E aí, bem dentro dessa playlist aqui, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar aqui, ó. Essa aula zero aqui é como instalar e usar o Anki. Aí eu vou, dentro das aulas, eu vou te falar, vai lá, assiste a aula zero, para você aprender como instalar e utilizar o Anki. Só que você vai entender quando você assistir alguma das aulas, ok? Porque você precisa Sim, instalar o Anki. Esse Anki aqui, ele é um aplicativo. O seu celular, ele é Android ou iOS? Android. Android, melhor ainda, porque Android ele é gratuito e iOS ele é pago. Então, você já está com. Enfim, já é melhor ainda. Então, olha só. No Android você consegue baixar ele gratuito para utilizar o áudio, colocar o áudio e as frases. E aí, assistindo às aulas aqui, você vai entender como é que você vai fazer para utilizar ele. Então, olha só.
E aí você tem aqui na aula, na primeira aula, alfabeto em inglês, aula 1. Aula 2, se apresente em inglês. Aula 3, fale sobre coisas. Professor, Sim? posso pegar o bebê? Minha mãe deixou o bebê comigo. Ele Ah, tá sim, claro, chorando. claro, sim. Peraí. Sim. Oh, Brian. Pronto, professor, desculpa. Ok. Desculpa. Bom, esse bebê já vai nascer já entendendo, aprendendo como é que ele vai estudar inglês aqui com a gente. Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui, por exemplo, aprenda a contar de 0 a 20. Aprenda a contar aqui, ó, até 20, de 20 até 1000, fazendo compras, ou seja, desde que você entra na loja até sair, como é que você vai fazer o vocabulário de fazer compras, falar as horas em inglês, no restaurante, desde que você entra até você sair do restaurante, o vocabulário, datas, meses e anos, números ordinais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, inglês no hotel, desde que você entra até sair, inglês no aeroporto, você passando por situações ali do aeroporto, é, como fazer perguntas em inglês, falando sobre o tempo, tá quente, tá frio, enfim. Então aqui, o que acontece? Na academia, falando sobre carros, o que acontece aqui? O TH, a maioria das pessoas tem dificuldade na pronúncia do TH. Então, o que acontece? Aqui tem 24 aulas, toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem uma nova aula ao vivo. E aí, tem um total de mais de 70 aulas, que eu vou estar colocando aqui, disponibilizando, e sempre uma nova aula, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Esse treinamento de inglês aqui para iniciantes, viagem dia a dia, ele vai te levar do iniciante até o nível intermediário de inglês. Ele não vai te levar à fluência em inglês. Ele vai te levar até o nível intermediário. Então, o que acontece aqui? Eu te recomendo assistir entre 1 a 2 aulas por dia. Deixa eu abrir aqui. Então, é Juliana o quê? Martins, né? É isso mesmo? Juliana? Juliana Martins. Legal. Sim. Pronto. Então, olha só, Juliana, olha só. Então, o treinamento para iniciantes. Então, o treinamento para iniciantes no YouTube, ele vai te levar ao inter. Então, aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um conteúdo 100% gratuito que eu disponibilizo. Lá você tem os materiais, o PDF, o áudio para baixar. Quando você assiste às aulas, você vai saber como. E eu te recomendo assistir 1 a 2 aulas por semana e fazer as práticas. Aí, Juliana, por que eu te recomendo somente entre 1 a 2 aulas por semana? Para você não fazer mais, porque não adianta você só assistir as aulas todinhas, não adianta você só ir lá assistir hoje uma aula, assiste daqui a pouco mais outra, assiste mais outra, e você não pegar o material, o áudio e o PDF e praticar as repetições e colocar a mão na massa. Se você só assistir as aulas, você simplesmente não vai conseguir destravar o seu inglês. Então, para destravar o seu inglês, você realmente tem que praticar, você tem que pegar todo final da aula eu passo homework, o que você tem que fazer. Você vai seguir esse homework e pegar o material o áudio e o PDF e praticar ele. Até aqui tudo certo? Tem alguma dúvida? Não, nenhuma. Eu acho assim que eu acho que uns 3 eu capto muito rápido, mas tem que ser em repetidas vezes. Esse negócio de várias vezes, vários vídeos, não, eu não consigo captar mesmo. Isso. Aí, por exemplo, se eu colocasse umas 4 vezes, que nem. Eu esqueci de falar, eu sei abecedário, mas isso eu aprendi só vendo em 3 vezes o áudio. O Aham. problema de. O meu problema. Para, Breno.
as perguntas, como fazer as perguntas, essas coisas, como usar as palavras certas. Eu acho que eu tenho essa dúvida. Eu meio que entendo, porque eu acho que faz uns 4 dias que eu tô assistindo série em inglês com a legenda em português. Aí eu tô tentando tirar a legenda em português e deixar em inglês. Pelo menos comigo tá funcionando um pouco. Mas eu não consigo falar. Então, olha só, para você falar, você precisa praticar bastante. Então, olha só, vamos lá. Para você compreender. Falar. E ler. Olha só, para você compreender o inglês, realmente você tem que se expor muito, você tem que escutar bastante. Essa questão que você falou sobre você pegar as séries, assistir com a legenda em português, depois sem legenda, desculpa, ou a legenda em inglês, o que acontece? Como você está no nível muito iniciante, isso pode te gerar frustração, porque você tem muitos termos muito avançados ali que você não sabendo eles, é difícil de você entender só por entender assim. Você realmente vai precisar você precisa de uma base de inglês. Se você não tiver uma base de inglês, que é isso aqui que eu trago para você, você vai ficar meio que perdido ali. Então, você precisa dessa base. Então, olha só, compreender, escutar bastante, ótimo, perfeito, você fazer tudo isso aí que você está fazendo já nas séries e filmes, só que não leve isso aí como principal. Faça isso mais ou menos uns 30 minutos por dia, 1 hora, tá ótimo. Só que aqui, ó, para você compreender, você tem que escutar bastante áudio, coisas e repetir. E para você falar, você tem que praticar muito repetição. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar esse conteúdo aqui, treinamento para iniciantes no YouTube, você vai escutar ele, você vai seguir o homework nosso, escutar ele bastante, você vai ver lá quantas vezes, eu explico direitinho como é que você vai fazer, e aqui você vai falar, você vai fazer a repetição. Então aqui você vai destravar a sua fala, e aqui você vai destravar seu ouvido, no sentido de destravar o seu compreender. Você vai conseguir compreender melhor o inglês quando você escuta bastante, quando você pratica. Para você escrever melhor, você tem que ler muito. Ler muito. A consequência é só que você tem que praticar bastante escrita também. Praticar bastante a escrita. Tá, então você pratica bastante a escrita e, por exemplo, você vai pegar todos os materiais que tem lá do homework, você pode ir escrevendo eles, todos eles, aí, em vez de você pegar no PDF, escreve todos, vai escrevendo ali. Nisso você vai melhorar a sua escrita. Para você conseguir ler melhor, você vai estar lendo eles, então você já vai estar melhorando a sua leitura. Quando você vê as legendas em inglês, você está melhorando a sua leitura. E para você compreender melhor, você tem que escutar bastante, isso vai fazer você destravar o seu ouvido. Para você falar melhor, você tem que fazer muita repetição. E somente depois que você estiver no nível intermediário em diante, é que você vai procurar alguém para praticar conversação. Por quê? Agora que você não tem muito vocabulário e que você não consegue pronunciar muitas palavras, que você não tem muito vocabulário, que você não consegue compreender o inglês tão bem, se você for praticar conversação com alguém, a pessoa vai ficar sem paciência, dependendo da pessoa, entende? A maioria fica sem paciência porque você vai ficar lá, você vai ficar assim, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Como é que pronuncia isso? Tá certo? Tá errado? Você vai ficar hesitando o tempo todo, e geralmente para conversação, por isso que eu indico os alunos começarem conversação depois que eles estão no nível intermediário ou avançado em diante. Por quê? Porque aí é que eles vão ter mais confiança de praticar conversação. Faz sentido para você ou não faz sentido? Faz todo sentido. Beleza. Tem alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma. Tá, então você vai pegar esse treinamento aqui e faz de 1 a 2 aulas por semana, faz os homeworks, aqui ó, pratica os homeworks, que são as práticas, né?
assistir às aulas. Fazer os homeworks. Tá, beleza. Então, olha só. Agora eu vou entrar aqui numa outra questão com você. Então, o que você vai fazer 100% gratuito é isso aqui. Beleza? Então, isso aqui é 100% gratuito. Tá, então olha só, agora já tem essa questão aqui que eu vou te mostrar o meu treinamento VIP. Assim, por que eu vou te mostrar o meu treinamento VIP? Porque esse aqui eu te levo até um nível intermediário. Se você quiser uma coisa mais direta ao Avançado. ponto, mais afinco, que te leva à fluência mesmo, é esse aqui. Por exemplo, esse aqui é porque é o seguinte, eu posso, né, ajudar as pessoas, vamos supor, eu ajudo elas a chegar até um nível intermediário. Elas já vão conseguir ali chegar no nível intermediário e separar o nível também avançado. Só que eu tenho esse treinamento aqui, o treinamento VIP, treinamento intensivo VIP. Nesse treinamento aqui, eu tenho, por exemplo, me responde o seguinte: quantas palavras você acredita que a pessoa precisa para falar inglês, para começar a pegar uma certa fluência em inglês, para começar a se tornar fluente no idioma? Acho que umas 10, não sei. 10 mil palavras. A partir de 10 mil palavras. Só que essas palavras, elas têm que ser sempre contextualizadas. Você nunca vai aprender palavra solta, tipo red, lion, blue. Você nunca vai aprender palavra solta. Isso é coisa furada, assim, que não vai te levar a nada, não vai te levar a canto nenhum. Então, você tem que aprender no mínimo 10 mil palavras dentro de frases contextualizadas. E, então, palavras contextualizadas. Dentro desse treinamento intensivo VIP aqui, eu tenho as aulas Vocab Faster. Dentro dessas aulas de Vocab Faster, então, dentro dessas aulas aqui, Vocab Faster, o que acontece? Você vai aprender no mínimo 10 mil palavras contextualizadas. Você vai aprender 30 novas, no mínimo 30 novas frases por semana, com áudio nativo, com PDF, para você praticar todas elas, e palavras geralmente com contextos do dia a dia, a maioria delas, aquela coisa que realmente você usa no dia a dia. E você tem ali o áudio e o PDF. Então você tem ali o áudio e PDF para você, o áudio nativo, mas o PDF para você aprender todas elas. Então, isso aqui, por que a maioria das pessoas, por exemplo, ficam se perguntando assim, por exemplo, como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Por quê? Porque tem pouco vocabulário. Então, a pessoa que tem muito vocabulário, ela consegue encontrar palavra para falar isso, palavra para falar aquilo. Enquanto você não souber como é que fala isso, como é que fala aquilo, significa que você tem pouco vocabulário. Então, você tem que adquirir bastante vocabulário. E essas aulas aqui de Vocab Faster, elas vão te dar, no mínimo, 10 mil palavras dentro de frases contextualizadas com áudio nativo e PDF para você conseguir alcançar a sua fluência. Esse treinamento aqui, ele te leva do zero ou pouco conhecimento ao avançado 6 meses ou a fluência dentro de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Então, esse treinamento aqui ele vai te levar do zero ao avançado em 6 meses. Se você seguir todos os módulos à risca, se você fizer um módulo por semana, porque ele tem 24 módulos, que são para você fazer em 6 meses.
seja, são um módulo por semana, então você vai fazer um módulo toda semana. Dentro desses módulos, você tem ali o que você vai fazer no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. O que você vai fazer cada dia da semana. Você tem um cronograma ali para você. Enfim, você não vai ficar perdido em nada. Tudo está ali na sua mão. Então, você tem um cronograma de tudo que você vai fazer dentro de 6 meses, todas as semanas. E com 6 meses ele vai te levar ao avançado. E de 1 ano e meio a 2 anos e meio ele vai te levar à fluência no inglês. E esse é o último curso da sua vida. É o último treinamento de inglês ou curso da sua vida, porque ele tem tudo que você precisa para chegar à fluência no idioma. E depois, se você quiser aprender qualquer outro idioma, é só você aplicar em qualquer outro idioma que você vai chegar lá. Por exemplo, eu aprendi depois de adulto, não aprendi quando criança, porque eu não tinha condições financeiras de aprender quando criança. Eu aprendi depois de adulto o inglês, o francês, o espanhol fluentemente. Estou no nível avançado de italiano, caminhando agora para a fluência. Estou aprendendo russo, estou no nível iniciante, chegando no intermediário de russo. Estou no nível iniciante de chinês e de árabe. Enfim, aprendendo aí os principais contextos em árabe, principais palavras, o alfabeto. E tudo isso que eu aprendi foi com todas essas técnicas e métodos aqui que eu estou te mostrando. O Vocab Faster, que você aprende no mínimo esse tanto de palavra. Agora, eu vou te perguntar outra questão. Para você conseguir falar o inglês, o que você precisa fazer primeiro para você conseguir manter uma conversação em inglês? Estudar? O que Desculpa, especificamente? professor. O que especificamente? Professor, Tá, olha só. estudar. Pode chutar, pode chutar. Quando a gente não sabe, a gente pelo menos chuta. Vai lá, pode chutar. Começar do zero? Não, Não então, sei, vamos professor. lá. Para você conseguir compreender melhor, o que você vai fazer? Você tem que ouvir muito inglês. É o que você falou, que já está fazendo com as séries, né, com filmes e tal, às vezes com a legenda em português, às vezes você tira a legenda em inglês. Legal, isso aí, ótimo. Só que você tem que aprender também o inglês. Não adianta você só ouvir que aquilo ali vai se tornar barulho e vai se tornar frustração também para você. Então, olha só, por exemplo, ouvir muito inglês. É, por exemplo, para você ouvir muito, imagina a seguinte situação. Você está focado em falar o inglês, você fala muita coisa em inglês. Só que quando a pessoa fala de volta para você, você não entende nada do que ela falou. O que acontece? Acabou a comunicação, certo? Certo. Então, faz sentido para você que você tem que primeiro compreender, compreender o inglês para depois falar. Faz sentido isso aqui para você? Que você tem que compreender primeiro o inglês para depois falar? Ou não? Ou tipo, a fala para você é que faz sentido ser primeiro? Juliana? Professor, cortou, eu não escutei o que você falou. Ah, sim. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Faz sentido para você que você tem que Oi. compreender primeiro o inglês para depois falar? Tá ouvindo? Travou de novo? Travou? Sim, faz sentido. Ah, tá. Beleza. Então, olha só. O que você precisa? Não, agora eu tô escutando. Perfeito. Então, olha só. O que você precisa? Você precisa de técnicas e métodos específicos para isso aqui. Então, dentro das aulas de texto com áudio, dentro das aulas de estudo de texto com áudio, você vai ter essa parte aqui que você vai compreender o inglês, você vai conseguir compreender o inglês para você chegar ao avançado em 6 meses. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Para você chegar ao avançado em 6 meses ou a fluência de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Então, deixa eu colocar aqui na outra cor. Pronto. Então, olha só. Em primeiro, compreender o inglês para depois falar.
Tem alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma. Tá, olha só. Por que que você acha que a maioria das pessoas ficam inseguras na hora de falar o idioma? Medo de errar, acho que é o meu Uhum, caso. exatamente. Por que necessariamente? Por que especificamente? Acho, acho que é por causa da insegurança, da certeza que não vai conseguir. Sei, professor. Por que insegurança? Então vamos lá. Vamos lá. Por que que você acha que elas têm essa insegurança? Insegurança? Por que que Hum, elas têm essa insegurança? Pode chutar, pode chutar. Pode chutar, qualquer coisa que vier na sua mente. Então vamos lá. Olha só, essa insegurança é porque elas não sabem como falar, como pronunciar, elas não sabem como é que vai fazer. Por exemplo, imagina o seguinte: se eu te falo, por exemplo, assim, Juliana, a gente vai fazer uma aula, é, por exemplo, se eu falar assim, a Juliana vai hoje, a Juliana vai cuidar da bebê dela. A Juliana está cuidando da bebê dela. A Juliana está cuidando de. Em inglês vai ficar. Juliana is. Tá. Como é que você lê isso aqui pra gente em inglês, por favor? Juliana e professor. Hum. Juliana is taking care of a baby? Não sei. Pronto. Você viu que você ficou insegura na hora de falar? Você não teve confiança em você na hora de falar? Por quê? Porque você não sabe falar, você não sabe pronunciar isso aqui. Quando a gente não sabe pronunciar, a gente fica insegura, é natural. Por quê? Porque a gente não sabe. Pronto, acabou. Por exemplo, eu estou aprendendo árabe. Tem um monte de palavra que eu não vou arriscar falar em árabe, assim, tipo, sem aprender elas primeiro. Sem aprender como que eu falo, sem aprender como é que é a pronúncia, sem aprender tudo isso. Porque eu não sei falar, eu tenho que aprender primeiro a falar. Então, olha só, faz sentido para você que as pessoas não conseguem falar alguma coisa porque elas simplesmente não sabem fazer aquilo, elas têm que aprender primeiro? Faz sentido para você? Faz sentido. Olha só, então quando você aprende aqui, por exemplo, Juliana is, repete comigo, is com som de Z no final, is, Is, não is, com som de S. Faz o som de abelha assim, ó, z. Só faz o som de abelha, z. is, Não, não. Só faz esse som aqui. Repete o que eu tô fazendo para você. Z. za. Isso, vamos lá. Ex. Eze, Z. Imagina uma abelha. Ok? Então vai lá. Z. Então vamos lá. eze, Ex. Ex. Pode ex, repetir. Só que você está colocando o S. Com o tempo você vai pegando a pronúncia. Não tem som de S, tem som de Z no final. Mas isso você vai pegando. Então vamos lá. Agora repete aqui, ó. Taking. taking, Então vamos lá, novamente. Taking. taking, Não taking. Taking. taking, Isso, perfeito. Care. care, Of. Esse F aqui tem um som de um Vzinho. Então, of. Of. of, Não of, off. Não tem som de F, tem som de V. Of. Of. of, Isso. Of. Her her, baby. baby, Então vamos lá, olha só. Então aqui vai ficar: Juliana is taking care of her baby. Juliana is taking care of her baby. Pode repetir, pode tentar pronunciar a frase. ai, professor, Pode tentar devagarzinho, no seu ritmo. is taking care of a baby.
Então vamos Não lá. consigo pronunciar. Repete comigo aqui, ó. Você consegue sim. Você pronunciou, você já consegue. Porque você pronunciou, porque você fez. Uma vez que você fez, você conseguiu, então você consegue. Então vamos lá. Juliana is taking. Vamos lá. Juliana is. Is taking Não, não, care não. Só repete o que eu falar para você. of. Juliana is Juliana is taking care taking care of of her her baby. baby. Juliana Juliana is taking care is taking care of her baby. of her baby. Of, com som de V, of Of her baby. her baby. Em vez de her. Her. Juliana is taking care Juliana is taking care of her baby. of her baby. Perfeito, pronto. Então, olha só, o que que aconteceu? Você passou de uma pessoa que não sabia pronunciar e nem falar a maioria das palavras dessa frase para uma pessoa que sabe falar e pronunciar. O que que você vai fazer agora? Se você vê uma frase dessa, você já vai conseguir falar e conseguir pronunciar ela, e o que antes você não sabia. Então, ou seja, você viu que faz sentido para você que você tem que aprender primeiro antes de, enfim, para você ter confiança, você tem que aprender primeiro. Faz sentido para você ou não? Faz. Faz todo sentido. Pronto. Então, olha só, você passou de uma pessoa que não sabia para uma pessoa que sabe pronunciar isso aqui e que sabe a tradução. Então, pronto. É isso aqui que eu quero te dizer. Então, para isso, para você ter segurança confiança na hora de falar inglês, você precisa então saber pronunciar. Ok? Então você precisa saber pronunciar as palavras. Então a gente tem a gente tem a técnica, a gente tem um método que se chama pronunciation under command. Dentro dessa técnica aqui, pronunciation under command, você vai aprender os principais sons e pronúncia com áudios nativo, PDF e inglês, para você aprender a pronunciar melhor as palavras e você ter mais segurança e confiança na hora de você falar o inglês. Ok? Então, dentro dessas aulas aqui, você vai ter o áudio, você vai ter uma aula te explicando como é que você fala os principais sons do inglês, pronuncia os principais sons do inglês, e uma vez que você aprender a pronunciar todos eles, fazer todos eles, é, você vai conseguir ter mais confiança e mais segurança na hora de falar. Bom, então aqui, Juliana, só para a gente fechar, para a gente finalizar aqui, que a gente já até excedemos o nosso tempo também, você tem aulas de diálogo, são as dialogue classes. Não. Aqui você vai você tem outros colegas para praticar inglês ao longo do treinamento. Então, nessas dialogue classes aqui, você tem outros colegas para você ir praticando inglês ao longo do seu treinamento, ao longo desse tempo até chegar à sua fluência. Porque você tem que aprender e praticar, ok? Você tem também aulas individuais de conversação com Te dar mais. Então, olha só, você tem aulas individuais, você tem, na verdade, aqui, ó, 2 meses. Deixa eu colocar aqui embaixo. 2 meses. 2 aulas. Então,
aqui, ó, você tem aqui aulas individuais de conversação com o professor, durante 2 meses, os 2 últimos meses, o mês 5 e o mês 6, para você, de conversação com o professor, para você colocar em prática tudo que você aprendeu e tudo que você está aprendendo. E você tem uma comunidade de alunos. Nessa comunidade de alunos, você pode interagir com alunos, interagir com outros alunos, tirar dúvidas. Eu estou lá todos os dias presente, sempre que os alunos mandam dúvidas, se algum outro não respondeu, eu vou lá e respondo. Ou seja, você nunca vai estudar sozinha, você nunca vai estar sozinha, você vai estar com pessoas ali para... enfim, então você pode interagir com outros alunos que estão no mesmo caminho ali que você, tirar dúvidas sobre o inglês, dúvida técnica, dúvida de como baixar isso, de como fazer aquilo, enfim. E aí, Juliana, olha só. Então, só para a gente fechar tudo aqui, esse treinamento aqui ele é 100% gratuito, que vai te levar do zero até o intermediário. E esse aqui, treinamento intensivo VIP, ele te leva do zero ao avançado em 6 meses, e ele custa R$ 1.997, só que no primeiro dia, de matrícula, ele tem R$ 1.000 de desconto e fica por R$ 997. E fica por R$ 997 à vista ou em até 10 vezes no cartão. Ok? Então, o primeiro é gratuito e esse segundo aqui, ele tem esse valor. E aí, enfim, 996. E a cada 2 ou 3 meses eu abro as matrículas para esse treinamento intensivo VIP. E ele é o último curso de sua vida. Você não vai precisar ficar pagando escola tradicional todo mês, você não vai precisar ficar comprando material, tá tudo aqui. Você não precisa gastar dinheiro com ônibus, com transporte para ir para o local, enfim, tá tudo aqui que você precisa para chegar à fluência. E nesse aqui, para quem não tem, né, a condição de pagar aquele outro ali, esse aqui ele é 100% gratuito. Juliana, você tem alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma. Tá, então é isso aqui. Eu vou te mandar, assim que a gente terminar essa aula, eu acredito que eu já te mandei os links, né, do YouTube, do Instagram, do Telegram e tudo, né? Sim, já mandou sim. Eu segui no Instagram, né? Tô seguindo no Isso. YouTube, que é o Perfeito. negócio das aulas particulares, ou aulas online. Isso, De quarta. perfeito. Tá, o que eu te recomendo é você começar, tipo, hoje, assistir a primeira aula aqui, já do treinamento para iniciantes, e depois, se você quiser falar sobre esse aqui, sobre esse treinamento intensivo VIP, você me fala, você tem meu contato, e aí você me fala que eu te falo qual é a data da próxima turma, tá bom? Então, se você tiver Tá bom. interesse nesse aqui, você me fala, e o que eu te recomendo já para imediato é você começar nesse aqui, seguir todas as orientações que eu te passei aqui e todas as orientações que eu te passo lá. Tem alguma dúvida antes da gente fechar, Juliana? Não tenho não, professor. Muito obrigada. Tá bom. E aí é o seguinte, lá nos comentários, tudo que você tiver dúvida, você pode, vamos supor, você ficou com tal dúvida lá na aula sobre o material, sobre inglês, dúvida disso, daquilo, qualquer dúvida que for, você pode escrever lá nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Eu nunca deixo as pessoas sem responder. Eu sempre respondo todo mundo. Então, ou seja, você pode perguntar lá que eu vou estar te respondendo. E uma outra questão muito importante. Sim. Nunca fique com dúvida. Ok? Sempre tire suas dúvidas, sempre eu estou respondendo lá, como eu te falei. Então, assim, nunca fique com dúvida. Toda sexta-feira tem lá o Emerson Responde, lá no meu Instagram, que eu respondo o pessoal. Qualquer aula que você assistir, ou qualquer vídeo, qualquer dica, pode perguntar se ficou com dúvida. O segredo para você chegar à fluência no idioma é você não ficar com dúvida nenhuma. É você, enfim, quando você fica com dúvida, ela te trava e ela te segura. E quando você tira suas dúvidas, você se destrava e você vai em frente, você vai em diante. Então, não fique com dúvida. Tem alguma dúvida, Juliana? Podemos fechar ou tem alguma dúvida? Eu não. Tá. Essa Não, aula nenhuma. aqui, geralmente eu posto ela para ajudar outras pessoas também
bem nessa minha playlist aqui, Coffee Break com o Emerson Oliveira. Posso postar essa aula nossa lá também? Tudo certo? Pode. Tá bom, então. Aí se você Eu até já vi quiser... esses vídeos. Isso, legal. Você até querendo assistir os que você não assistiu aqui, eu te recomendo bastante, porque eles tiram muita dúvida ali, que as pessoas, enfim, às vezes acham que sabe o melhor caminho e às vezes a gente, por exemplo, por que eu faço essas aulas aqui? Porque o meu objetivo é, né, no sentido assim, objetivo ajudando, é o seguinte, tentar mostrar para as pessoas o caminho. Vamos supor, você seguindo todas essas orientações que eu te passei, você vai conseguir acelerar o seu aprendizado de inglês entre 4 a 6 vezes mais rápido do que qualquer método tradicional ou a maioria desses outros métodos. Por quê? Como eu te falei, eu cheguei à fluência em 4 idiomas e estou chegando à fluência em mais 4 depois de adulto. É porque eu amo idiomas e porque eu aprendi o processo mais rápido. Então, quando a gente não sabe o processo mais rápido, a gente fica aqui, ali. E a gente fica tipo aqui, ali e não chega lá. É demorado. Quando você aprende com uma pessoa que chegou lá e ela te fala assim, imagina o seguinte, Juliana, se você cuida filho ou filha? Filho. Qual o nome dela? Brian. Brian. Filho? Filho? Filho. Filho. Aí vamos supor que você Tá dando pergunta. risada. Vamos supor que você pergunta assim, que você faz assim. Você vai lá, faz um monte de coisa. Quando você teve o Brian, mãe de primeira viagem, e aí a sua mãe ela chega lá e fala assim, Juliana, você fazer isso é muito melhor. E aí você vai lá e faz isso que ela te deu a recomendação, a dica, e você vê assim, caraca, se eu tivesse aprendido a fazer isso antes, ao invés do jeito que eu estava fazendo, eu teria poupado muito mais tempo, eu teria feito de forma muito mais prática. Como? Como? Juliana? O professor tá Juliana? travando. Travou. Oi. Você falou alguma coisa? Perguntou alguma coisa? Não, é que tá travando mesmo. Ah, tá. Então, mas imagina o seguinte, então, aí a sua mãe vai lá e te ensina um monte de coisa e você aprende com ela e você, em vez de ficar sofrendo para aprender por que o bebê tá chorando à noite, por que ele tá assando, por que não sei o quê, ela vai lá e te fala, ó, isso é por causa disso, isso é por causa disso, isso é por causa disso, isso é por causa disso. Tipo, não ajuda a sua vida, faz você ganhar muito tempo e acelerar um monte de coisa que você iria quebrar a cabeça. Faz sentido? Faz sentido. Então, é a Até porque mesma ela já coisa. sabe, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa que com idiomas. Se você seguir as orientações que eu te dou para você acelerar o seu aprendizado e ter 4 a 6 vezes mais rápido e não cometer os erros que eu cometi, né, que todo mundo comete quando não sabe, você simplesmente vai fazer mais rápido o caminho. Só seguir as orientações. Segue as orientações, você vai acelerar o seu caminho e pronto. É esse o caminho. Tá. Muito obrigada. Juliana, então tá bom. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, manda no TikTok, manda no Telegram, manda lá no YouTube nas aulas. Pode mandar a dúvida que tiver, enfim, quando estiver assistindo as aulas ou qualquer que seja o horário ou a ocasião, que eu estou sempre respondendo. Enfim, para você não ficar com dúvida nenhuma. Enfim, é só interagir lá, perguntar que eu vou estar respondendo. E é isso aí. Tamo junto, então. Espero te ver lá nas nossas aulas. E é isso aí. Obrigado, Juliana. Tamo junto. Muito obrigada, professor, pela atenção. Sei que é. Tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.